música resolveu aparecer. Aí, estamos em dúvida, ar-condicionado ou a música? Vocês que escolhem, né? Você decide. Bom, a gente estava conversando bastante, né, sobre a importância desse trabalho e a energia mais forte, o foco principal do trabalho. E a gente trouxe muito a questão da liberdade mesmo, né? E se a gente for pensar, o que significa ser livre, né? Eu acho que é melhor A gente fechar? Sim. Fechar rapidinho. Vamos fechar. Só por enquanto. Enquanto isso, a galera aproveita para entrar. Falta mais piada. Pensando no lado positivo, quando a gente for fazer agora os movimentos com música, a gente não vai precisar botar música, a gente já tem. Eu vou abrir essa. Pode virar. Vamos ver. Se ficar muito Ver quente, a como gente vai abre. ficar. Parece que está circulando legal. Sim. Bastante gente entrando. Rafa, tem um modo na live que a gente deixa as perguntas deles habilitadas para depois a gente ver. Depois responder, né? Só que eu não sei qual que é o modo. Eles mesmos vão saber, com certeza. Porque é legal a gente ver. Oi? Você sabe? Acho que é. Eu já. Esperança. Aqui, ó. Como usuário, que eu vi que tem essa opção, mas. Perguntas. Eu acho que já tá. Não, tá. Não. É um Tá. outro modo que depois você abre e você vai lendo, assim, como aquelas caixas. Eu acabei de abrir aqui Mas tudo bem, a perguntas. gente depois aprende. Depois a gente vê. Porque tá. Ali tá colocando pra desativar, né? A gente vê. Talvez a hora que a gente desative, ele dê a opção de ficar. Ah, apareceu aqui, ó. Olha lá. É eles que tem que clicar na caixinha, entendeu? Aí vai aparecendo as perguntas aqui, ó. Eles fazem a pergunta na caixinha. Isso. Isso, é isso aí. Pronto. Então vocês fazem a pergunta na caixinha. É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta lá pra ver. Ai, o Rafa tá curioso pra saber. Já fizeram ali, Rafa. Não quer fazer. Ele quer fazer. Deixa ele Acho que eu vou livre. fazer também. Sejam livres. Então, a gente estava falando do princípio da liberdade, né? Se a gente for pensar, esse deveria ser um direito de todo mundo, ser livre para se expressar, para se manifestar, ser livre para viver a sua vida, para fazer as suas escolhas. Só que a gente não tem, na verdade, o direito de ser livre. A gente estava falando sobre os mestres, né, que já passaram por Gaia, e todos aqueles que manifestaram um grande movimento em nome da liberdade, ou acabaram presos ou mortos. Então, a gente realmente vive uma situação que não é vista, porque na verdade a gente tem uma falsa sensação de liberdade, de poder fazer as escolhas, mas a gente não pode fazer umas escolhas. A gente é punido constantemente quando a gente faz escolhas. E o princípio de estar sendo punido é que nós somos punitivos, é que nós punimos as pessoas, julgamos as pessoas e impedimos as pessoas de manifestarem aquilo que elas verdadeiramente são, né? Então, enquanto a gente não transforma isso em nós e não entende a importância de modificar isso para um processo de evolução, a gente continua vivendo essa castração. A gente fez um primeiro exercício que foi fortíssimo, que a gente trouxe essa memória que a gente tem no corpo físico, desses movimentos, né, que foram muito castradores, como no processo da escravidão.
E a gente viu que a gente está aqui, né, em Salvador, tem uma memória muito vívida, né, desses processos aqui. E a gente vai começar a perceber que a gente tem várias travas no corpo, na forma como a gente expressa o corpo, por conta desses critérios de aprisionamento que a gente valida. O ponto é que a gente valida, que a gente continua seguindo esses critérios, que a gente continua seguindo esses condicionamentos. O ponto é que a gente tem medo de fazer a quebra e de verdade fazer a diferença no planeta. É muito difícil você ver pessoas que falam e que sustentam na ação a quebra dos condicionamentos, sejam eles quais forem, né? Então é importante a gente começar a refletir num nível de consciência muito mais amplo e profundo sobre a necessidade de permitir a liberdade do outro, para que a gente possa de verdade experienciar o que significa ser livre, porque ninguém pode ser feliz se não for livre. Não existe felicidade sem liberdade. E isso casa muito perfeitamente com o trabalho que até nem a gente estava esperando, né, que a gente cair nesse lugar, que a gente falou por ser aqui em Salvador, enfim, por os movimentos, até a gente de alguma forma estava em um certo nível distraído, né? E é um trabalho muito forte, porque foi inclusive o trabalho que conectou a gente a começar a fazer a junção, né, como você falou, né, como fazer isso, né, como trazer a espiritualidade, a dança, enfim, o movimento. E a gente passou por vários processos e aí caiu aqui de novo, né? Só que agora muito mais amadurecido e entendendo o propósito. Então é um trabalho que a gente está cada vez mais investigando. Já faz um ano, né, que a gente iniciou. Tem trabalhado muito a questão de quebrar todas as amarras, né? Tudo que te impede de ser exatamente aquilo que você quer ser. E a gente vai perceber que a gente não tem o direito nem de falar a verdade. Então, assim, quando que a gente realmente é livre? Quando que realmente a gente pode ser livre? Né? Quem é que pode dizer que é livre, que faz exatamente aquilo que o seu coração pede, né? Sem medo de ser castigado ou ser punido? Quem consegue ultrapassar, né, todas as fases da vida sustentando, né? A gente vê o tempo inteiro, a gente fala de educação, né, de tantas situações, e que a gente não consegue, né? Até por memórias que a gente fala muito de campos, né, campos mórficos, mas nessa própria realidade, nessa vida, a gente vai constantemente recebendo negativas, né, por se expressar do jeito que a gente gostaria. A gente paga um preço muito alto para ser livre, para falar a verdade. Então, desde muito cedo, eu paguei um preço muito alto, mas eu entendi que esse era o caminho que eu escolhia, né, para ser feliz. E a gente paga o preço de ser excluído, de ser ridicularizado, de ser menosprezado. A gente paga um preço da violência. E isso é um registro que a gente carrega no nosso corpo. Então, quando a gente vê o movimento, a ideia do movimento é você se libertar. Porque você se move para ser livre, né? Para poder se expressar e alcançar coisas e poder experienciar o mundo. Então o movimento está muito relacionado com a possibilidade de você ter liberdade, né? Então o corpo ele vai ficando enrijecido, ele vai ficando travado. Esse grupo aqui está todo enferrujado nas articulações. E aí eles vieram fazer a cura dos movimentos. Então a gente vê que articulações está bem relacionado com inflexibilidade. E o que significa inflexibilidade? É não permitir a liberdade, não ter respeito total pelos processos, é ser criterioso, colocar as coisas muito dentro de caixas, né? É criar conceitos, métodos, é criar resistência, né, para as experiências. Se for pensar, a gente estava vendo até um vídeo agora no almoço, né, e a gente falando, que a gente comentou nesse grupo hoje mais cedo, né,
a questão dos povos até que tem menos condições, menos recursos, né? A pessoa, o primeiro recurso, o único que ela tem é ela mesma, né? Só que pelos critérios adultos, né? Pelos critérios já mentais, a gente bloqueia a criança já de cedo a falar, porque a primeira linguagem da criança é o corpo, né? Ela vai falar primeiro com o corpo, porque ela não sabe ainda se expressar verbalmente, ela se comunica apenas com o próprio corpo. E ela usa o próprio corpo como esse mecanismo de interagir com a mente. Então a criança nem sabe andar direito, mas ela põe a mão na boca e você, na sua arrogância, você já tira a mão da boca. A criança ela não vai lembrar disso na mente dela, mas ela cria um registro. Já é um registro de violência, tira a mão da boca. Só que ela precisa pôr a mão na boca, né? Ela precisa pôr as coisas na boca, ela precisa cair no chão, ela precisa sentir isso, viver isso para ter as memórias e ter a liberdade de poder entender como o corpo dela funciona. E a gente tem um registro de violência por conta do processo da doutrinação. Então, se a gente for ver, para doutrinar os escravos, eles apanhavam muito. E a violência que é utilizada por muitos e muitos anos, as crianças apanharam muito para corresponder, para obedecer. Então a gente tem um registro no corpo de que se a gente não corresponde, a gente apanha, a gente é violado, a gente é agredido, né? E esse é um registro, é uma memória muito atual, porque se a gente for ver, é comum a violência física quando a gente não segue regras. E pensando nos mestres, a gente falou de Gandhi, né? Gandhi, quando ele ficou indignado pelo fato da Inglaterra estar tirando o sal da Índia e vendendo para os indianos, sendo que para os indianos o sal era importantíssimo, uma vez que eles não tinham dinheiro e não tinham condições de ter geladeira, o sal era utilizado para manter os alimentos, né? E a Inglaterra simplesmente tolhiu os indianos de ter o direito do sal que era deles. E Gandhi falou, a gente não vai pagar pelo nosso sal. E aí o que acontecia é que ele era preso. A mesma coisa com os tecidos, que ele falou, vamos tecer os nossos tecidos, mas a gente não vai pagar o tecido que é da Índia para a Inglaterra. Então ele fez um movimento de justiça, de liberdade, de um direito que era um deles. E na verdade ele foi preso até ser morto. Então a gente viu Jesus fazendo esse movimento e dizendo que aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, de que a gente deveria seguir uma série de regras que eram dos homens, e que hoje a gente tem falado sobre isso, ou seja, vamos quebrar os condicionamentos, porque é através da liberdade, da pureza, da inocência, Jesus também foi morto, né? E a gente vai ver que Nelson Mandela ficou quase a vida inteira preso. Então, assim, que direito que nos dão para que a gente possa realmente ser livre, né? Então, se a gente for pensar, são coisas muito sérias que a gente está sustentando nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas escolhas que a gente faz diariamente, num pequeno julgamento que a gente tem, ou num comentário que priva do outro o direito de se expressar. A gente não está observando quanto nós, como humanidade, estamos sustentando esse processo castrativo e violento. E talvez a gente não se manifeste de forma violenta mais, fisicamente, mas a gente se manifesta de forma violenta psicologicamente. A gente exclui pessoas que fazem outras escolhas. E para vocês tem sido muito forte, eu tenho visto muito a manifestação da dificuldade que é conseguir seguir alguém que fala de espiritualidade e que quebra os paradigmas da espiritualidade. Então ontem a gente estava falando o quanto, por mais que seja coerente o que está sendo transmitido, o quanto que por mais toque pessoas, modifique pessoas, o critério do julgamento, ele é mais forte quando de repente você me vê me relacionando com ele, que é um homem bonito, sexy,
mais novo, e aí você julga e procura dizer que nada daquilo que está sendo transmitido é real porque você não está dentro do condicionamento, né? Você deixa de seguir, né? Você diz que a forma como se veste. Então você não dá o direito para as pessoas serem verdadeiramente quem elas são. Se elas não corresponderem ao que você acha que deve ser, você simplesmente pune, exclui, né? E a gente está nesse processo constantemente. Então, se a gente não entender isso, que está nos nossos atos, e por isso a gente atrai essas condições punitivas, a gente não vai conseguir dar esse salto de mudança que o planeta precisa. A gente sofreu bastante isso durante a vida inteira e foi muito engraçado, porque quando você é muito verdadeira, você paga um preço muito alto, porque a pessoa não quer ouvir a sua verdade, ela quer que você diga aquilo que ela quer ouvir e não a verdade. Então, se você fala a verdade, você é punido, porque aí você é castigado de todas as formas, né? Em relacionamento amoroso, isso é muito complicado, porque o outro se sente no direito de dominar a sua vida e você se sente no direito de dominar a vida do outro. Então, a gente não respeita de forma alguma. Hoje, tomando café, ela observou, né? Sim. Uma criança lá. A gente estava lá no café e aí uma criança, um menininho, começou a mexer com a mão assim, brincar com a mão, e a mãe foi extremamente dura, assim, olhou pra ele brava, bem sério, ela não tava nem brincando com ele, porque no momento até pensei que fosse brincadeira. Eu falei assim, o que você tá fazendo? Tá doente? Parece que tá doente. E aí o menino parou e ele tava simplesmente, né, experimentando aquilo que a gente fala, né, você se expressando, né? Deu vontade de mexer o braço, enfim, sabe Deus por quê, mas... E a gente se restringe o tempo inteiro, porque o nosso corpo, ele manifesta muitas informações, né, que ele tá reagindo e absorvendo informações o tempo inteiro, e a gente rapidamente bloqueia o corpo de qualquer reação e a gente joga para a mente. Então, o que a gente está mais vendo nos cursos, né, e escutando vocês, nos grupos, e a gente vê isso, né? Nossa, eu tenho tanto conhecimento, eu sou muito inteligente, eu sei disso e daquilo, domino várias fontes de saber e vertentes espirituais, mas eu não consigo colocar nada na vida, não sei nem por onde começar. Porque a gente perdeu a simplicidade de conectar com o nosso próprio templo, né? Com a nossa casa. Você saber como limpar a sua casa, como organizar. Você tem que saber onde estão as coisas na sua casa. Você não vai viver na sua casa sem saber onde está o sabonete, o lençol. Você tem que saber. O seu corpo é sua casa. E a gente vai se afastando e a gente vê isso exatamente nesses movimentos, que as pessoas estão totalmente perdidas e a resposta está dentro dela. As informações estão guardadas, estão contidas no nosso corpo e a gente se afasta porque a gente tem que buscar um significado mental para essas informações que a gente recebe, para essas reações que a gente tem, né, automáticas, que às vezes a gente viu no curso semana passada, são só liberações, né? Exatamente. São apenas liberações que você tem que ter de excesso de energia, excesso de emoção. É totalmente natural e você não se dá o direito de chorar, de deitar no chão, de sentar, levantar o braço, se alongar, mexer, gritar, né, se for preciso. Então a gente também desenvolveu uma forma muito violenta em relação à nossa aparência. Eu digo isso porque atendo mulheres lindíssimas e vejo o processo em todas as pessoas, né? A gente não se vê como a gente se vê sempre pior do que a gente é. E existe uma condição pro belo, né? Então, se cada um vem único, né? Se cada um é diferente, não tem uma pessoa igual a outra, como a gente cria uma condição pro belo? E se a gente for pensar, esse princípio, ele foi o princípio também que gerou tanta e tanta violência, né? Se a gente for pensar na questão dos escravos, né? A diferença de cor, enfim. E a gente tem isso, a gente se trata mal, a gente se castiga, a gente se faz mal, a gente se olha no espelho e a gente tem o mesmo processo castrador
que os senhores de engenho tinham com os escravos, mas a gente faz isso com a gente, olhando pra gente e fazendo mal quando a gente pega e amaldiçoa alguma parte do nosso corpo que a gente não gosta ou que a gente não lida bem. Então esses processos agressivos e violentos, eles também nos privam da liberdade, ele priva o outro da liberdade de ser quem é. Então se a gente quer essa mudança no mundo, a gente precisa passar a se amar e se respeitar muito mais e de verdade conseguir fazer um movimento de quebra dos condicionamentos sociais, de quebra dos padrões de beleza, de quebra desses padrões que são impostos e que a gente valida, né? Porque se a gente não validasse, o mundo não estaria da forma como está. Então a gente tem muitos registros no corpo dessas memórias e a gente vai entendendo que cada área do corpo ela se afiniza por uma questão vibracional, cada órgão, com determinadas frequências vibracionais, que são essas informações que a gente recebe na forma mental e emocional, e que a gente transmite também. Mas o corpo, ele registra muito mais memórias de violência. Né? Se a gente for pensar, a gente carrega muita memória de violência e agressividade no corpo, porque o corpo ele é extremamente sensível e ele realmente é um grande receptáculo dessas informações, então ele mantém registrado isso. Só que mesmo esses órgãos que a gente tem no corpo, eles se mantêm dentro de campos de energia de informação. E esses campos estão conectados a campos maiores, que são esses campos que a gente vive na humanidade. Portanto, quando a gente começa a fazer o nosso trabalho de ressignificar, e aí a cura energética do movimento vem fazer isso, esse trabalho de quebrar as resistências e de requalificar, de reinformar tudo aquilo que nos restringe, nos casta, a gente começa também a fazer com que esse campo reverbere nos campos maiores e reverbere para toda a humanidade. Então é um trabalho que é uma via de mão dupla. E aí a gente vai entender sobre essas vibrações, esses campos, essas memórias e o porquê que a gente trava em determinadas áreas do corpo e porque a gente adoece em determinadas áreas do corpo. Eu sempre falo que a dança mostra tudo, você não consegue mentir na dança, né? Você realmente vai refletir tudo que você tem muito mais dentro do que você acha, né? Do que só até a emoção em si que você pode sentir. A emoção já é um próprio agente final, né? De sinalização quando sai, né? Que está expurgando. E nesse sentido, eu tenho a experiência de trabalhar com muitas pessoas com vários níveis de dificuldade e realmente, a gente até falou sobre isso ontem, que na verdade o corpo, quando a gente valida que o nosso corpo ele traz uma dificuldade pra gente, é muito ilusório. Porque se tem uma pessoa que ela é muito alta, ela vai ter que lidar com aquele tamanho dela, e uma pessoa baixinha também vai ter dificuldades, porque é o corpo dela, né? Ela vai ter que carregar aquele peso, ela vai ter que se adaptar com aquelas situações. Se um é mais gordinho, se um é mais magrinho, ele já está adaptado àquele corpo. Então não é referência de dificuldade. É difícil para todos, é difícil para o magro, é difícil para o mais gordinho, é difícil para o baixo, é difícil para o mais alto. O nível de desafio vai estar totalmente proporcional, né? Não é mais fácil para quem é mais leve, não é isso, porque a dificuldade está na mente. E mover às vezes uma parte, isso que a gente vai falar, né, vai entrar, realmente quebrar essa resistência, você conseguir movimentar, você conseguir dominar, você conseguir soltar e liberar uma parte, determinada parte do corpo, ela vai muito além de que só uma dificuldade motora, tipo, eu sou descoordenado. É muito mais profundo que isso, só uma dificuldade de coordenação. A gente vai entender que quando você está mais livre das suas defesas, mais livre da sua mente,
conseguindo racionalizar menos, é quando você mais absorve movimentos que você nunca imaginou que você ia fazer. Tenho certeza que todo mundo aqui, até nas minhas práticas aí online, já tiveram algum dia essa experiência. Quando você tenta na cabeça e vê qual que é direita, qual que é esquerda, não sai o passo. Quando você se liberta, relaxa e só deixa seguir, o seu corpo faz. Você nem entende ainda. Então, assim, justamente por causa dessas memórias, a gente vai bloquear, a gente vai se restringir nessas áreas especificamente por um motivo. E está bastante conectado também aos campos mórficos dos lugares. Então a gente veio dar o curso em Salvador e aqui a gente traz bastante esse registro, né? Que a gente tem uma população que vem de uma linha direta também, descendentes, a nossa ancestralidade está muito aqui, então todo o povo brasileiro tem os seus ancestrais que passaram por aqui. Então a gente tem registros bem antigos, né? E esses registros estão conectados. Há muita dor, há muito sofrimento, há muito abuso, há muita invasão e há muito desrespeito. Então se a gente pensar o quanto que a gente tem desrespeitado o processo do outro, né? E a gente desrespeita o processo do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, dando palpite, ficando indignado, apontando o dedo, entendendo que um caminho é melhor do que o outro. A gente realmente utiliza do desrespeito em muitos momentos do nosso dia. E a gente desrespeita como consequência o nosso corpo. A gente não sabe se respeitar. A gente tem tanto hábito do desrespeito que a gente não consegue se cuidar. A gente não consegue se fazer o bem, se alimentar corretamente, fazer boas escolhas, se nutrir de bons relacionamentos, de tanto que a gente não entende o que significa respeito. Então, enquanto a gente não compreender respeito, que tem como base liberdade, a gente também não vai atingir o lugar de cura, porque a gente vai se desrespeitar e a gente vai deixar de cuidar da nossa saúde, e a gente vai deixar de cuidar do nosso corpo, e a gente vai parar de se movimentar, a gente vai cada vez mais cristalizar e enferrujar. A cura energética dos movimentos é um trabalho muito importante. A espiritualidade está pedindo bastante, porque através da liberação dessas memórias do corpo físico, através desses destraves, a gente consegue realmente atingir um patamar mais alto para nova vibração, aquela vibração que está baixando no planeta apenas para alguns que já se prepararam, né? Então é um momento da gente, passou na verdade do momento da gente preparar o nosso templo, era já para a gente estar fazendo escolhas muito mais assertivas, a gente já tinha que ter ultrapassado essa fase para a gente conseguir agora baixar tudo isso no corpo físico mesmo, né? Que já estaria muito mais limpo e liberto de todos esses registros. Então, a cura energética dos movimentos, ela é um caminho da ação necessária para as liberações. Porque uma coisa é a gente trabalhar no nível do entendimento, a liberação emocional. Outra coisa é a gente trazer todas essas liberações para o corpo físico. E para trazer para o corpo físico, que é a integração de tudo, na verdade, para a nossa experiência que é física, a gente precisa ter movimentos, né? E é esse o ponto principal do curso. Que movimentos são esses? E por que esses movimentos são necessários? E como a gente utiliza esses movimentos dentro do nosso processo de libertação? É importante entender que é uma super ferramenta, que é uma ferramenta que pode ser utilizada com os seus pacientes, que pode ser utilizado com crianças dentro de escolas, para todos aqueles que são educadores e que estão num processo desafiador de ajudar essas crianças que ainda estão recebendo muito lixo, né? Tanto dentro do ambiente educacional, que ainda é muito punitivo, quanto dentro dos seus próprios lares e, enfim, dentro desse contexto todo social, né, que essas crianças estão
inseridas. Por conta disso, a gente viu um aumento muito grande de crianças Asperger, né? A gente está vendo o autismo aumentar bastante e o autista, ele não aceita regra. O Asperger, ele tem uma inteligência muito grande, mas ele já vem bem estruturado para conseguir fazer uma quebra dos padrões de repetição também. Embora ele tenha uma tendência a repetir internamente as coisas que ele acredita até chegar na perfeição, ele também tem todo um sistema que blinda ele do que impede ele de fazer aquilo que ele veio fazer. Então é interessante a gente ver que o processo é tão agravado que a gente até está recebendo vários seres de um nível vibracional muito alto de consciência que vem com aquilo que a gente considera uma anomalia, mas que na verdade é algo para auxiliar esses espíritos a conseguir ajudar a baixar essa nova consciência no planeta. Então a gente está tendo muito isso. E esse está sendo um grande desafio para os educadores, porque realmente as crianças que estão chegando, elas não estão aceitando. Isso nunca foi vivido. Então isso está fazendo com que os educadores busquem novas formas. Essas crianças, esses seres, eles só funcionam a partir da verdade. Não tem um outro caminho. Tem que fazer sentido, tem que ter uma coerência. Precisa ter o respeito para que essas crianças, elas realmente validem alguma coisa. Não funciona mais, né, o padrãozão, né, o sistema. Você vê que a gente está necessitando demais desses movimentos que tragam a liberdade, a gente está falando muito disso, e a autonomia. Porque é o que eu falei, as pessoas estão perdidas, né, porque elas não têm autonomia. Essa autonomia que a gente tem, né, que a gente nasce, a gente foi roubado para entrar em um padrão. Né? Então agora exatamente isso que a Ana falou é bem interessante, porque também você não vai conseguir fazer um trabalho individualizado, porque é isso que está pedindo, né, os educadores, ter um olhar muito mais individualizado para o corpo de cada um, para as necessidades de cada um. Só que tudo bem, como que você vai fazer isso com 100 mil pessoas? Entregando a autonomia, entregando a liberdade, a consciência. Porque não é de fato você que vai ditar o que cada um tem que fazer. Né? Porque é o que a gente está falando tanto do trabalho, que na verdade a gente não tem nem acesso à verdade absoluta do que cada um precisa. A gente não consegue saber. Né? A gente acessa uma situação limitada dessa realidade de cada um. Né? Mentalmente ainda é muito menor, né, esse julgamento. Então você realmente entregar as ferramentas para que a gente possa ter esse potencial livre, né, autônomo. E é por isso que a gente está no momento em que a medicina também está num conflito muito grande, porque cada um vai ter que ativar o seu curador interno. E a cura energética dos movimentos, ela gera movimentos internos nessas consciências e gera movimentos que se alteram na velocidade que a gente precisa ter agora nesse momento planetário. Então, lá atrás a gente falou sobre a questão dos hackers, a invasão que a gente acaba sofrendo por essa quantidade de, eu não posso falar o nome, né, mas que a gente está vendo se propagar de doenças que na verdade vêm com base em bactérias, fungos e tudo mais. Porque senão a liberdade que a gente tem é tolhida quando você fala de determinados nomes. Então a gente tem que cuidar. Tudo é, né, monitorado. Então, se a gente for ver, o nosso corpo, ele precisa adquirir uma capacidade de se mover mais rápido, de ter uma inteligência mais integrada, para que a gente possa mudar as nossas chaves, as senhas internas, e que dessa forma a gente não dependa mais daquele antigo padrão de todas as células pedirem a senha para o DNA, porque os invasores, eles invadem o DNA e o DNA fica tomado. E agora, nesse momento, se a gente não fizer um processo do corpo físico de fora para dentro, mas que está sendo também esse trabalho de ativação, a gente vai acabar ficando cristalizado, enferrujado no nosso sistema imune. O nosso sistema imune, ele está
agindo na antiga forma do vibrar. Isso tem que ser modificado. E a gente não consegue estando totalmente estagnado. Pensa como está o corpo das pessoas. Não tem flexibilidade, não tem movimento, não tem agilidade, não tem rapidez, não tem inteligência própria no corpo, não tem uma mobilidade. Ninguém está trabalhando o corpo. E aí o corpo não consegue se autocurar. E o nosso princípio é de autocura. Porque a única cura que existe é a autocura. Então, se a gente não começar a trabalhar o corpo, a gente certamente vai desencarnar. Porque esses processos, as bactérias, que são as primeiras consciências que a gente teve no planeta, elas são muito mais antigas, portanto, muito mais inteligentes do que a gente. E esses micro-organismos, eles têm condições de dominar. Então, a gente precisa atualizar. Então, a cura dos movimentos, ela é muito importante para que a partir dessa capacidade nossa de transpor a nossa limitação, a gente consiga ter agilidade nesse processo de mudar tudo isso que a gente precisa mudar rapidamente quando tem um invasor no corpo, né? Então, não é à toa que os exercícios sempre foram benéficos para ativar o nosso potencial imune, né? Então, tudo isso a gente vai entender o porquê. Então, a cura dos movimentos, ela quebra a resistência, ela quebra a antiga forma, ela gera agilidade, mas não só no físico, ela gera agilidade em todos os níveis, né? E ela traz aquilo que a gente precisa, que é liberdade e autonomia. É uma ferramenta que facilmente a gente pode entregar para crianças, para educadores, para professores de dança que estão ainda totalmente enferrujados, enrijecidos. A gente está falando que os próprios artistas são limitados dentro da arte, porque eles seguem critérios. Estão desatualizadíssimos, né? E aí eu vejo muitas pessoas que me procuram, muitos colegas de trabalho, que começam a ficar sem motivação também. E sem ferramentas. Às vezes fala, cara, mas você dança há 15 anos, há 20 anos e não tem ferramenta? Como assim, né? Porque você estuda a partir de algo externo, você estuda a partir de um código que te foi ensinado, que foi imposto. Você não usa esses códigos, porque eu também estudei a partir de vários códigos, entendi e absorvi várias técnicas, mas eu sempre utilizei deles para acessar o meu próprio caminho, meu próprio corpo, meu próprio... ter uma conversa mais clara comigo mesmo, né? E não só para reprodução de um determinado critério, né? Do que vai me dar trabalho, do que vai me dar mais dinheiro, do que vai me dar mais visualização, do que está na moda, do que não está, do que é o padrão, do que é o legal, do que vai me garantir um lugar numa companhia, porque isso tudo é o que a gente está vendo, é passageiro, o mundo está mudando, né? As companhias já estão... Essa pandemia mostrou isso, né? Ele revolucionou o quê? A arte, que é o lugar que mais está precisando de cura. Então ele veio pesado para os artistas, porque a gente realmente tem que olhar para isso que a gente está fazendo, principalmente os artistas do corpo, os dançarinos, o que mais sentiu, que é a classe mais, vamos dizer, que tem mais dificuldade, né, de trabalho, de ter prosperidade, enfim. Se a gente for pensar no que a gente estava falando de campos mórficos, a dança foi usada sempre muito como válvula de escape e processo de cura para os menos privilegiados. Então, o que acontecia? Os escravos precisavam extravasar a quantidade de estresse, as dores físicas, e precisavam se manter numa forma para sobreviver, para aguentar a porradaria, para conseguir de repente fugir, que era o que eles precisavam, treinando e usando o corpo sem perder aquilo que seria a sobrevivência. Então esse princípio da escassez acaba permeando toda essa realidade da dança que segue até hoje também. Então, se a gente for ver, a dança arrasta muito essa coisa, né? A arte arrasta muito essa coisa da escassez também. E se a gente for olhar, eu estava falando que
A dança ela é usada bastante também como caminho de cura para a fome. Então, nas regiões onde tem muita seca e não se tem nada para comer e às vezes para beber, as crianças choram e as mães começam a cantar e dançar com essas crianças, que é a forma de nutrir. E eu já ouvi, já presenciei isso, já vi essas cenas acontecendo, onde as pessoas realmente se alimentam e elas conseguem se alimentar. Então, a dança sempre foi usada como um processo de cura, realmente, de se reconectar, de se nutrir, de se curar. Então, é uma sabedoria que a gente já traz no corpo também, um caminho de autocura, né? Então, quando você está num processo de muita dor, você busca algo para transcender aquela dor. E aí esse buscar algo para transcender gera vários movimentos, né? E esses movimentos são movimentos também que a gente chama de movimentos de expressão, que nada mais é do que liberação. Então, se a gente pensa que um movimento é para a expressão, a gente entende que o movimento é para liberação, porque expressar é liberar também algo que está preso, contido dentro de nós. Então, a gente acaba podendo, muitas vezes, expressar através da arte o que a gente não pode expressar na vida. Mas tudo isso está diretamente ligado aos campos de informação que a gente acessa, né? E os caminhos que a gente vai utilizar a partir desses movimentos. E a dança ela é muito perigosa para quem realmente busca o controle, né, de massa, porque é isso, ela dá um poder total, né? Ela te dá um poder físico também, que é assustador. Se você quer controlar alguém, você não quer alguém muito forte, né? E muito potente e com tantos recursos, porque a dança ela dá isso, ela trabalha isso. A capoeira é resultado disso. Os escravos faziam a capoeira parecer uma dança enquanto eles treinavam uma forma marcial, né? Para que eles achassem que aquilo era só uma dança, uma manifestação artística. E eles estavam dançando, mas eles estavam lutando, né? Então é muito... Para você bloquear isso, a única forma é realmente com muita violência. Como que você vai parar um movimento desse? Que a partir da dança você consegue chegar até em uma manifestação marcial, né? Existem danças que eles dançavam, os mineradores na África dançavam, que eles tinham que usar uma galocha, um gambut, né? Que é aquela bota de borracha. E para eles conseguirem se comunicar à distância, eles batiam nas botas e faziam uns sons com as mãos e com os pés para conseguir gerar uma comunicação à distância e como uma forma de código também, né? Então havia um estilo de dança Que nada mais é que um movimento de liberdade, Então, entendendo esse princípio do movimento como liberdade também, que a gente busca, né? Então é isso que a gente falou realmente do campo mórfico, a gente precisa olhar, porque a dança ela está muito aprisionada ainda. Mesmo os movimentos de dança, de danças contemporâneas que a gente fala, né, que são as danças, vamos dizer, que estariam quebrando muitos padrões e paradigmas, ainda você cai num conceito, você ainda cai num padrão. Se você não faz tal coisa, você não está no estilo, que seriam as danças urbanas, eu diria, que são as danças hoje que mais manifestam um nível de liberdade, mas já tem uma grande quantidade, um movimento muito grande que eu já vejo que perdeu a sua origem, que é muito recente também, e vai indo para um caminho também de reprodução, de repetição e tudo isso que a gente está falando, e cai de novo na escassez, cai na violência, né? Nessa violência que eu digo é a violência de você bloquear o seu processo, aquilo que você quer, sente no seu coração que você tem que fazer. Eu falo porque, de novo, eu também escuto vários colegas da área que fazem um determinado estilo de trabalho e aí, quando estão fora dos holofotes do evento, desabafam comigo: nossa, eu estou com depressão, eu estou triste, eu estou com isso aqui, né? Porque eu não aguento mais fazer isso que eu fiz, porque você vê que a pessoa escolheu o caminho de seguir padrões, né? De reproduzir padrões que até o momento dão certo, e não de acreditar
naquela verdade interna. A gente estava jantando com a Maria também, que ela é uma atriz até bem conhecida, já tem um trabalho na Globo e tem um trabalho até bem conceituado há muitos anos, e a gente estava falando sobre isso. Ela estava falando que é impressionante o quanto um meio, que seria um meio para libertar, ele escraviza, porque na verdade ela começou a fazer um trabalho de autoconhecimento e falar nas redes dela sobre autoconhecimento, cura, uma série de coisas. Maternidade, uma série de coisas. E ela começou a ser taxada de que o que você está fazendo? Você é uma atriz conceituada, você está deixando a sua arte, você não é mais atriz agora para ser terapeuta. Então você vai vendo que em todos os níveis, por que a gente está falando de arte? Porque seria o lugar mais livre para você se expressar, o lugar onde você deveria ser mais livre. E a gente vê o quanto não tem liberdade no meio também, o quanto a gente segue critérios, técnicas, o quanto você é excluído se você não corresponde com aquilo, o quanto você é ridicularizado, menosprezado, e o quanto você tem que corresponder com uma série de coisas, desde da forma como você se movimenta até a forma como você se veste, né? E o que você fala, a tribo que você anda. Então isso não está fora de nenhum sistema na humanidade. Todas as áreas estão totalmente contaminadas por essa questão castradora, que é do desrespeito, que impede o outro de ser exatamente livre, que faz com que todo mundo continue aprisionado. Então, quando eu trouxe esse movimento para a espiritualidade, de quebrar paradigmas mesmo e da gente poder atingir o nosso potencial máximo, foi justamente para as pessoas entenderem que você não precisa ser sério para ser consciente, você pode ser brincalhão, você pode falar piada, você pode rir, você pode brincar e ser consciente. Você não precisa se fantasiar de indiano para ser considerado alguém consciente. Você pode usar o tipo de roupa que você quiser, porque isso não muda a sua essência, a sua verdade, né? E você tem que ter força mesmo para manifestar tudo isso. E você pode ser bonito, e você pode buscar o seu potencial em todos os níveis. E se a gente que está nesse caminho não conseguir fazer essa quebra com uma visão muito maior, porque a gente estuda tanto, fala de tanta coisa e a gente não faz o básico, que é permitir o outro viver o que é dele por direito, a vida dele, sem que a gente seja agressivo e punitivo, né? Sem que a gente seja julgador e castrador. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. E o nosso corpo, quando a gente for pensar nos órgãos, né, e a gente vai pensar nos nossos órgãos vitais, a gente vai começar lá embaixo, onde a gente vê toda essa questão das memórias que a gente traz já de ovário. E dos ovários a gente vai para o testículo, né? Porque, na verdade, todos nós tivemos ovários. Os homens também tiveram os ovários. E a gente passou por esse processo. E a gente vê que a gente tem o DNA mitocondrial, o DNA nuclear. Então, é muito interessante o princípio do masculino e do feminino, né? Que vai gerar toda a vida. O DNA mitocondrial, que é o DNA feminino, nuclear, que é o masculino. E todo esse processo que, de repente, em um determinado momento, se altera para os padrões de homem e mulher, fêmea, macho, feminino e masculino. Então, a gente entende que a gente tem uma primeira memória, que é essa memória uterina, que independe de ter útero ou não, ela fica registrada. Porque, na verdade, o registro dessa memória uterina para o homem vai para os testículos, né? Que é diferente do que acontece para a mulher. Então, os ovários, eles vão descer e vão se transformar naquilo que a gente conhece como testículos. Assim como o nosso clitóris, ele é um pênis que não é desenvolvido. Então, todo o processo de registros de memórias é igual para homem e mulher. E, na verdade,
a área onde a gente teria os ovários, ela continua mantendo registros ali para o sexo masculino também. A cavidade existe ainda, né? A cavidade está presente. Então, a gente vai entender isso depois com os movimentos, né? O porquê que determinados movimentos liberam determinadas memórias e geram a cura, né, de determinadas memórias. E quando a gente pensa em ovário e útero, a gente vai trazer todas as memórias de tudo que foi nos transmitido a partir da fase gestacional, né? Quando a gente estava dentro desse processo gestacional imerso. Então todas essas memórias, elas estão presas dentro desses órgãos. Tá? Se a gente se sentiu muito castrado na nossa fase de infância, que é o nosso potencial de criatividade, de colocar para fora essa energia, que é essa energia potencial Shakti, do criativo, que vai gerar todas as possibilidades, e para isso a gente brinca, para a gente ir descobrindo respostas que depois a gente vai usar no mundo, a gente vai ter processos que vão se relacionar com problemas na nossa sexualidade. Então, disfunção, problemas de mioma, de desequilíbrios de todas as ordens nos órgãos sexuais, está relacionado com esses processos castradores do potencial, da criatividade, da manifestação. Então, quando a gente não pode se manifestar, a gente tem uma primeira memória aí, tá? Então, é bem importante a gente ver. Depois a gente já vai pensar a gente pode pensar nos rins, né? Uhum. Que o rim é bem importante dentro do nosso processo também. O rim, ele vai trabalhar essas memórias é o órgão que registra a ancestralidade mesmo. É o órgão que traz essas memórias ancestrais. Ela está relacionada com o masculino também, né? Então, tem os registros de desequilíbrio com o masculino. A energia que a gente acumula aí de emoções está relacionado com medo, mas não é só com medo, também está relacionado com sobrevivência. Então, está muito conectado com essa memória de escassez. Então, pessoas que viveram processos traumáticos de escassez, de falta, acabam acometendo, né, rins e suprarrenais também. A energia do esforço também está muito conectada às memórias que ficam acopladas ali. Tá tudo bem com vocês? Tá dando para entender, ouvir bem? Sim? Será que tem uma pergunta aqui? Vamos ver se tem alguma pergunta, só para dar uma pausa, porque eu vi que eles entraram numa chapação aqui meio forte. E aí começa os olhos a não corresponder, dá para ver rapidamente que a energia está correndo nessa área. Os olhos de vocês ficam muito diferentes. Assim. Você quer ver aqui? Pode falar, mas... Como praticar a cura dos movimentos diariamente? A gente vai ensinar, falar sobre a cura dos movimentos. A gente... todo esse processo que a gente tem transmitido para vocês exatamente para mostrar o caminho. E a gente tem falado constantemente que eu não coreografo e que eu não monto aula. Nunca. Já montei quando eu tinha processo de querer passar coreografias, mas porque a prática, a aula tem a visão da prática. E porque foi a forma que eu desenvolvi esses meus movimentos de isolamento, que não são inovadores, não é que eles não existiam, vários estilos de dança já usam, várias vertentes de movimento usam, a forma que eu absorvi e transmito é muito pessoal, então eu trago isso para vocês e falo o tempo inteiro, que é justamente aquilo que eu falei agora há pouco da autonomia, para trazer para vocês o senso de autonomia, de que você pode começar
com 2 movimentos, com 3, com 1, porque foi como eu comecei, eu só sabia virar a cabeça para um lado e para o outro. E eu ficava meia hora fazendo isso, depois meia hora fazendo isso, e eu ficava assim, nossa, tentando descobrir o que isso gerava. E aí eu passava pro ombro, eu só sabia fazer isso, e isso, e isso. E eu ficava fazendo aquilo várias vezes, e aos poucos eu mesmo fui descobrindo movimentos próprios, enfim. Então, na verdade, não tem um como, na verdade você tem que fazer. Não tem outro caminho. Parece... Eu sei que é difícil, mas é um pouco... É isso, né, que a gente fala. Você tem que quebrar a resistência, você tem que... Porque todas as desculpas que a gente se dá é pra gente ficar parado, pra gente não fazer. A gente nunca inventa uma desculpa pra fazer. Então, esse é o primeiro momento que você tem que olhar qual desculpa você tá dando pra ficar parado e você fazer o contrário. Pra gente quebrar, a gente precisa movimentar, né? Então, entender também que tipos de movimentos eu não me permito. Porque aqui a gente vai explicar no curso por que a gente não se permite determinados tipos de movimento. E o curso vai trazer também muito essa questão da anatomia sutil dos nadis. Então, o que significa o processo de ativação interno, né? Para os disparos de energia, como irrigar todo esse sistema de rios e afluentes que a gente tem no corpo, que alimentam esses órgãos, né, a partir do movimento. Então funciona também como os asanas, né? Mas a gente tem um processo de torções internas que são necessários para que a gente consiga ter essas ativações, esses disparos de energia, potencialize esse processo de irrigar e de alimentar a energia. A gente vai falar bastante sobre prana, os tipos de prana também, entender em que regiões ficam, né, o prana, os diferentes tipos de prana. A gente vai falar de oja e para isso fazer a diferença, a gente tem que quebrar o conceito de que a gente está dançando e que dançar é uma coisa boba. A gente tem que entender que muitas vezes você fala, eu não vou fazer essa parte porque essa parte aí é diversão e eu preciso ter conteúdo, eu preciso saber mais. E na verdade o que você está precisando não é só a diversão é muito incrível, mas se você conseguir entender tudo que você está fazendo com o movimento, você vai olhar o movimento de uma outra forma e vai colocar o movimento em tudo na sua vida, né? Que é isso que é o mais importante. Eu estava até falando aqui, depois que a gente voltou do almoço, que é exatamente isso que a gente perde. Na verdade, a gente deixa de brincar com o nosso corpo, e é o que eu falei da criança, né? A criança, ela brinca o tempo inteiro com o próprio corpo, como se ela estivesse brincando com uma boneca. Então, ela mexe a mão, ela mexe com o próprio cabelo, ela se cutuca, ela toca no nariz, ela mexe no piruzinho, e ela cai no chão, ela mexe no pé, põe o dedo na boca. Então, ela o próprio... põe areia no corpo inteiro, na cabeça. O próprio princípio de você brincar com o seu corpo, né? Você olhar e você brincar, né? Nossa, o que minha cabeça faz? O que a minha coluna pode fazer? Você vai conseguir ter você mesmo pode achar caminhos que você nunca imaginou que você podia também acessar, de se movimentar e de repertório, que eu falo, o seu repertório autônomo, né? Seu vocabulário motor, que é seu e só você tem. E às vezes a gente está com uma dificuldade muito grande de liberar um determinado comportamento, determinado padrão de pensamento e de emoções. Assim como a gente está vendo que os rins estão conectados a um medo, mas um medo que está relacionado muito à sobrevivência, na medida que a gente faz determinados movimentos e que a gente gera determinadas torções internas, a gente libera o fluxo, a gente desobstrui uma quantidade de chakras que estão relacionados aos órgãos e que também estão nos órgãos, porque a gente vai ver que a gente tem milhares de chakras e amanhã a gente vai trazer todas essas imagens para vocês poderem visualizar bem. E que só o fato da gente liberar e através do movimento sem ter tanta consciência já vai te propiciar um salto no sentido de não mais repetir aquele padrão de pensamento e emoção. Então, o caminho pode ser feito através do corpo e não através da mente. Então, eu não preciso saber agindo, e eu sempre disse isso, que se você tiver que escolher entre estudar e praticar, escolha a prática. O budismo tibetano,
ele ensina a praticar e depois que você